Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Rapaz, fui ovelha desse casal, continuo sendo. Eu falo até lá na Europa, eu sou ovelha e filho. Eu falo, eles ficam um pouco ciumados, né? Que eu falo, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, meu pastor do meu coração, ninguém vai poder tirar, né, mano? É ou não é, amado? Então, eu posso dizer pra vocês que vale a pena, porque hoje eu tô pastoreando uma igreja. Na verdade, eu pastoreio 2 igrejas e sou pastor auxiliar em uma igreja. Existe o projeto Verbo Connect. Através desse projeto Verbo Connect, eu fiz uma visita à Coreia. Cheguei lá e implantei uma igreja online. Foi a Coreia do Sul, amém? Não é a Coreia do Norte. Graças a Deus não tenho chamado pra lá. Eu acho que não. Deus o sabe, né? Fui pra lá, começamos uma igreja, o projeto Verbo Connect Coreia do Sul, onde eu pastoreio, eu acho que em torno de 40 a 50 atletas de jogadores de futebol e de suas famílias que estão na Coreia do Sul, Indonésia, Tailândia. Tem gente que voltou pro Brasil e disseram, não, pastor, quero estar com o senhor, não vou estar lá, mas tô assistindo online. Eu falei, rapaz, tem igreja lá, vai pra lá. E eu acho que essa coisa da ligação de coração, isso acontece realmente porque Deus, ele une propósito com pessoas que vão fazer você avançar, amém? E quando eu cheguei aqui, eu lembro, quem me conhece aqui, quem é do tempo que eu tava aqui? Fica de pé aí, por favor, fica de pé. Então, vou deixar, pra você que não me conhece, meu nome é Guilherme, né? Pra você que me conhece, meu nome não muda, continua sendo Guilherme. Mas quem me conhece com maior intimidade me chama de Gui. Eu até hoje prefiro ser chamado de Pastor Gui. Você pode sentar. Provavelmente todas essas pessoas que levantaram aqui já sofreram um bullying meu dentro dessa igreja, inclusive o pastor. Mas como hoje eu tô voltando, não quero mostrar, né, que eu continuo zoador do jeito que eu era, que eu amadureci, não vou devolver as piadinhas, amém? A gente amadurece, amém, irmãos? Deus... Brincadeira, hein? Já foi. Eu acho que era o pino que estava aqui meio frouxo. O diabo está querendo me sabotar. Oh, aleluia. Então, irmãos, o que Deus colocou no meu coração para falar com vocês? Eu consegui, através da graça, estabelecer esses projetos, Connect Coreia do Sul. Eu auxilio o pastor Fred. Na verdade, eu tenho 2 supervisores. Eu, como Igreja Verbo da Vida Viseu, tenho a supervisão do pastor Gleice, que é o supervisor da Europa. E eu, através do Verbo Connect, eu também tenho o meu supervisor, que é o pastor Fred, que continua sendo meu pastor, se tornou meu amigo. A gente tem uma ligação de coração. Trago deles um beijo para vocês, que vocês se sintam abraçados por eles. São gente fina demais. Se você gosta de ficar feliz, para perto deles, que você vai ter o que você gosta. Amém? São iguais a mim, não gosto dessa coisa de mau humor, que esse mau humor que tem que ficar o diabo. Amém, irmãos? Vive de enxaqueca que a gente mete o pé na cabeça dele, é ou não é? Então, graças ao apoio que nós tivemos lá, em relação à confiança, porque viram o treinamento que nós tivemos aqui nessa igreja, nós fomos colocados numa posição de autoridade sobre pessoas, não por conta de eu ser uma autoridade, não, irmãos, por conta dos frutos que eu dei através daquilo que eu recebi aqui. Eu fui não só, como o pastor falou, ovelha dessa igreja. Quando eu entrei por aquelas portas, Deus falou comigo, você vai ficar aqui. E eu sempre ouvi a voz de Deus, e Deus sempre falou comigo bem claro e bem sério, porque se não for sério eu não respeito, amém, irmãos? Deus o sabe. Hoje em dia eu já entendo de uma outra forma, mas continuo precisando dessa coisa do Senhor falar comigo, a coisa bem reta. E Deus mandou quem para cuidar de mim? O pastor fala que Deus mandou eu para cá. Na verdade não, Deus mandou ele para cá para cuidar de mim, amém, irmãos? Eu dava trabalho só para ele, pra você ver. Hoje eu dou trabalho para 2. Tem 2 supervisores. Então você vê que a coisa foi boa, mas eu acho que não foi tão boa assim, que tem que ter 2 para me supervisionar agora. Mas aí, graças ao treinamento que eu recebi aqui com esse casal, eu tive a oportunidade de estar com eles na casa, no dia a dia. Passei com eles os momentos de alegria, de dificuldade que eles tiveram. Fui apoio, suporte para eles em tudo aquilo que eu pude ser. Por quê, irmãos?
eu nem entendia muito bem. Na verdade, quando eu estava recebendo treinamento nesse lugar, eu achava que o pastor Calxande era chato demais, velho. Ô bicho chato, eu falava. Lá em casa era assim. Ele pegava no meu pé, eu ia reclamar pra Tânia. Se você não me conhece, é muita glória, quem inventou fui eu, tá? Não vou te contar por quê. Vai ficar querendo. Quem é antigo sabe que eu não posso contar. Hoje em dia você não ouve tanto porque não é mais necessário. Mas eu que inventei. Vou dar logo o nome às minhas autorias aqui. Você vai entender que algumas coisas que são faladas aqui na igreja vieram da minha parte. Eu só não vim pregar de tablet que vocês iam ficar rindo o tempo inteiro. Aí eu vim com o computador hoje, porque vocês sabem por quê, né, gente? Não, que eu dava o aviso com papel e eu falava que era meu tablet. Aí vocês vão falar que eu evoluí, mas não queria ter essa questão. Então, quando eu vim pra cá, Deus me colocou com esse casal e eu sempre tive o treinamento, o puxão de orelha, porque eu dava muito trabalho, irmãos. Eu sempre tive o coração de querer servir, mas eu tinha aquela péssima mania de querer servir do meu jeito. Quantos são assim? Levantou a mão ali, ó, pode escrever o nome, depois eu anoto, eu falo o nome de quem levantou a mão que eu conheço. Pega pra perto que tá precisando ficar mais perto do pastor. Então, eu era assim, eu queria ajudar em tudo, porém eu queria que as coisas fossem do meu jeito. E o pastor falava assim: Gui, não pode fazer tal coisa. E eu às vezes não entendia o não entendia a questão da correção de rota, da direção, do puxão de orelha. E eu achava que o pastor era chato, gente. E eu chegava em casa, você já deve ter falado isso: nossa, o pastor é chato. Se você falou, irmão, tira isso do teu coração. O pastor é a ferramenta necessária para te aperfeiçoar. Você só está aqui porque você precisa estar aqui. O Espírito Santo, ele não te junta com alguém que é igual a você. Porque se você estiver perto de alguém que é igual a você, você não avança. Ele junta você com alguém que vai te arrochar para você ficar no ajuste, amém? A ferramenta não é feita para afrouxar, é feita para ajustar. Amém, gente? A ferramenta ela só é utilizada para afrouxar quando precisa trocar peça. O trocar peça é quando o dano aconteceu e você precisa trocar uma peça. E você vai usar a ferramenta que era necessária para te ajustar de uma forma ruim, porque você está trocando algo que sofreu um dano. Amém, irmãos? Então, identifique nesse casal que eles são uma ferramenta de ajuste para a sua vida. Você vai repetir comigo. Eu não sou nordestino, não vou ficar mandando você repetir toda hora, amém? Mas eu vou fazer para você repetir porque é importante para você. Repita comigo: o meu casal pastoral é uma ferramenta necessária para eu alcançar o meu propósito. Amém, irmãos? Vamos começar a ministração então, rapidinho, vamos ver. Eu escrevi uma Bíblia, achei que eu ia falar aqui até amanhã, até Jesus voltar. Mas o pastor falou que eu tenho um tempo ali, eu acho que ele roubou algum tempo, porque eu não sei porque que eu já falei isso tudo. Jesus do céu. Vamos lá. Então, vamos começar falando um pouco, roubou no sentido bíblico. Volta pra cá. Vocês ficaram escandalizados, né? O homem vem lá da Europa querer falar que o pastor é ladrão. Não pode, né, irmão? Vou até beber uma água, que agora ficou ruim do meu lado. Tem 40 minutos só pra essa fala agora, lá no gabinete depois. Vamos lá. O tema dessa ministração, você não deve conhecer esse tema. É uma palavrinha que tem escrito, uma frase que tem escrita no rema. Nenhum tempo de... É tempo... Irmãos, eu hoje sou igual aquele pai que antes era o filho. E o pai ficava toda hora, né? Eu lembro de Gabriel, o gato subia no telhado toda hora e Gabriel vinha, né, Gabriel? Te vi aí escondido agora, você se lascou. Vai virar um monte de exemplo aqui na administração. Então, Gabriel falava, o gato subiu no telhado. E a gente tinha que ir lá resolver as peripécias, que o Gabriel é um lorde. Esse menino realmente foi Deus que gerou ele, só pode, gente. O menino educado, o menino... Rapaz, ele é benção demais. Mas de vez em quando ele dava umas doideiras na cabeça dele. Ele achava que tinha que mudar o mundo de forma não tão boa, né? Aí aprontava, pendurava balde para encher no chuveiro. Aí você já viu, o chuveiro quebrava, então... E hoje em dia eu entendo. Por quê? Porque o pai, ele geralmente vê o filho aprontando e ele vem pegar no pé do filho. Ele fala, rapaz, não faz desse jeito. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Não é assim que o pai faz? E geralmente, infelizmente, o mundo tem trazido pra gente uma noção, uma ideia de que isso é ruim. Por quê?
Porque o mundo prega uma liberdade, junto, escondido na liberdade, uma libertinagem, onde você se torna independente. Quando Deus nos criou para a gente viver em independência uns dos outros. E ainda mais você que está sendo treinado, ser dependente da unção que está sobre a vida de alguém. Porque não sei se já foi pregado aqui. Eu acho que sim, porque essa igreja tem mestre saindo pela janela, né? Então, todo mundo fica me olhando para ver se eu estou falando alguma coisa errada. Eu já estive no seu lugar, irmão. No cetro do julgamento, conferindo todos os versículos bíblicos. Eu sentava aí nessa cadeirinha aí. Na verdade, você estava naquela ali, atrás do pastor. E eu falando assim, ó, esse irmão falando negócio desalinhado aí. Eu lembro assim, ó. Já falava logo. Então, a gente infelizmente, na cultura do mundo, a gente aprende que a gente tem que ser independente. Irmão, isso é coisa do capeta. Deus, se você for ver, Ele envia Jesus. Jesus aprendeu. Vocês acham que Jesus nasceu pronto? Tem gente que acha que Jesus nasceu pronto, irmãos. Deixa eu começar com esse versículo, só para você entender. Se você achar que é melhor que Jesus, então, irmão, você nem precisa estar aqui. Ou então você precisa estar aqui, né? Vamos lá. Hebreus 5, versículo 8. Embora, Hebreus 5, 8, deixa eu esperar um pouquinho. Todos abriram? Hebreus 5, 8. Embora, está falando de Jesus, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que... Então você já vê aqui no início da conversa que Jesus, embora ele sendo filho, ele aprendeu pela obediência que ele teve que empregar nas coisas que ele passava. Vocês acham que Jesus queria o tempo inteiro fazer aquilo que era necessário fazer? Não. Mas vocês acham o quê? Que hoje ele está numa posição de estar feliz com aquilo que ele conquistou, ou ele está triste? Por quê? Porque a obediência, ela te leva ao seu propósito. A desobediência, ela vai te levar longe do seu propósito. Essa coisa de você ser o crente nômade, o todo-poderoso, irmãos, você está totalmente fora da Bíblia, amém? Se você não se submete àquele que é ungido, você está negando o próprio Deus, irmãos. Porque Deus, ele comissiona líderes para que a gente esteja debaixo da unção. A unção vem de quem? Quem que a palavra de Deus fala? Se aquele que me recebe, recebe a quem? Aquele que me enviou. Então, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe a recompensa de profeta. Então, se você não está recebendo o seu líder na qualidade de ungido do Senhor, você está negando o próprio Deus. Pesado, não é? Mas é a mais pura verdade. Porque se você não se submete àquele que você está vendo, por isso que a Bíblia fala, se você diz que ama seu irmão, que você ama a Deus e não ama seu irmão, você é o quê? Mentiroso. Porque o seu irmão é referência de Deus para a sua vida. Você tem que olhar para ele e falar, meu Deus, como Deus olha para você, Deus te joga fora? Deus te descarta? Por que você quer descartar seu líder? Amém, irmãos? E eu comecei falando que a gente lá em casa, eu reclamava do pastor, que o pastor pegava no meu pé, e eu chegava em casa e falava pra Tânia, a Tânia falava, para com isso, você tá com rebeldia no coração, o pastor te ama. E eu falava, ama, mas não me larga em paz, toda hora puxa minha orelha. Aí, às vezes eu escutava assim, não, que você é filho do pastor. Aí eu falava, vai lá ficar com ele. Vocês acham que tá perto é glória, né? Anjinho voando pra todo lado, vai lá pegar perto. Quanto mais perto, mais a orelha aperta, filho. Porque até numa olhadinha que eu dava, ele falava assim, eu olhava para alguma coisa torta assim, quando eu virava, ele já estava me olhando assim, ó. Aí ele, então Gui, vamos aqui, quero falar um negocinho com você. Eu já sabia, aquela salinha ali, irmão, hoje em dia eu entrei na glória, mas antigamente era, tá brincando você, né? Eu hoje entro na glória, antigamente entrava ali, ó, era toda hora levava uma. Então, Hebreus 5, versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, Jesus, ele era filho, aprendeu pela obediência, tudo que ele passou, ele teve que obedecer, empregar fidelidade naquilo que ele passou. E diz aqui no versículo 9, tendo sido o quê? Irmão, você está achando que
o próprio Jesus, você está achando que você é capaz, autossuficiente, onde o próprio Jesus se submeteu a tudo aquilo que ele passou como treinamento e lideranças, para que ele tivesse o conhecimento necessário e a vida prática necessária, para que um dia ele fosse o autor e consumador da nossa fé. Se o próprio Jesus precisou se submeter, estar em obediência e posição de honra, por que a gente talvez não tenha que se submeter da mesma maneira? Se Jesus é o nosso referencial, não é? O que fala em Hebreus 1:3? Que ele é o quê? A expressão exata, está falando de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Se Jesus é a expressão exata de Deus, ele tem que ser a referência exata para a nossa vida. Irmãos, exato, sabe o que é exato? É como se você abrisse uma rosca em algum lugar, somente um parafuso. Tem aqui o Luciano, ele, não sei se ele ainda está lá na tornearia no exército, tá, Luciano? Não está, mas o Luciano trabalhava na tornearia do exército. Ele mesmo sabe que tinha que ter uma broca especial para abrir uma rosca especial num certo metal ou alguma coisa que era necessária para um parafuso exato entrar naquele lugar. Você não coloca um parafuso de rosca soberba numa rosca bem fininha, você não consegue, irmão. Por quê? Porque precisa ter a coisa exata para ser usada naquela hora. E para você ser aperfeiçoado, você tem que imitar Jesus, ser obediente. Amém, amados? E eu quero pular. Vou pular não, vou ler que isso aqui tá bom pra gente, né? Que eu tô sentindo aqui de Deus, que é isso que a gente está precisando hoje. Então, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe... Vocês estão lendo a Bíblia não? Está aqui atrás não? Por que não está aqui atrás? Quando o pastor prega, está aqui atrás. Ah, muito obrigado. Botaram pelo menos o que lhe obedece. Continuando, cadê? Versículo 10. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de se explicar, porque vocês ficaram com o quê? Então, na Nova Almeida atualizada diz, preguiça de ouvir. Irmãos, zona de conforto é para o preguiçoso. O crente, ele tem que ser ajustado. Você está sendo aperfeiçoado para algo maior, porque você não faz parte de algo que vai acabar em você. Você está fazendo parte de algo que vai perpetuar. Você olha hoje, pastor Calxande, que bênção. Olha quanta coisa ele fez, é projeto aqui, projeto ali. Você tem a obrigação como filho de fazer melhor do que ele. Só que se você não se submete ao treinamento que ele dá, ou ao treinamento que o seu líder que recebeu o treinamento dele, irmão, você nunca vai conseguir superá-lo. E a Bíblia fala que a gente pega o caminho que o nosso pai trilhou e a gente precisa percorrer nesse caminho. A Bíblia fala assim, ensina o menino aonde? Não é o caminho, é no caminho. Se você é menino, se é filho, você precisa estar no caminho que seu pai andando, porque ali ele vai te dar a instrução exata para que quando você amadurecer, ficar mais velho, o que vai acontecer? Você não vai se desviar deles, do caminho, amém? E eu lembro que eu lá em Portugal, irmãos, eu passei por alguns momentos bem difíceis. E eu sei que as pessoas olham para a Europa e falam assim, ai que lindo ser missionário, bom demais. Irmãos, romantismo puro. Quando você chega lá, o grande erro que os brasileiros cometem, ou que outras pessoas de outras nações cometem, é querer chegar na nação dos outros e implantar a cultura do seu país ali. Falta de respeito. Deixa eu te dizer, se você é brasileiro, só ir para lá, irmão, vai para lá debaixo de uma direção de Deus. Ah, pastor, eu não tenho direção de Deus de ser ministro naquele lugar. Irmãos, vai servir ao Senhor, você é ministro em qualquer lugar. Se você tem a direção de Deus de ir para lá, se for de Deus a direção de você ir para lá, o Senhor ele vai te suprir. Tem uma palavra que é muito ouvida no Verbo da Vida que diz que quem dá a visão, dá a provisão. Mas ele só dá provisão para quem anda na visão, irmão. Tem muita gente sentada no sofá achando que a provisão vai alcançar ele lá. Você vai ficar deitado lá até a eternidade. Até Jesus te tirar de lá, se você não se converter, e você ir dormir na lagoa quente. O Geena, amém? Vocês têm... Cadê o Bruno? Bruno não está aqui hoje não?
Bruno fala sobre escatologia aqui. Você já deve ter ouvido da famosa piscina aquecida, não já? Chamado Geena. Então, onde os rebeldes vão para lá, amém, irmãos? A gente não vai, a gente vai? Então, se você entender essa questão de que você, no lugar de obediência, você vai avançar, você vai crescer nisso, eu não consigo parar ali nos meus bolsos. Só Deus na minha vida. É uma unção profética que também hoje tá, né, irmão? Se você não entender logo isso, a gente não vai conseguir passar para outra fase. Entenda bem. Se coloque na posição de obediência. Se você tem um propósito de vida ou um propósito ministerial, se Deus te deu uma visão, entre na visão de Deus. Se Deus te deu um comando, não fica querendo inventar comando, irmão. Segue o comando de Deus. Se Deus te colocou debaixo da visão de um líder, não fica querendo inventar a mais nova roda que voa do carro que vocês inventam, que eu inventava também. Amém? Isso é normal do ser humano. Irmão, segue o padrão estabelecido pela liderança. Deus, ele fala com o ungido fala com outro ungido, e o outro ungido vai repassar a visão para outro ungido, até que você esteja apto para Deus te olhar e falar assim: não, esse aqui está pronto para ir para um lugar de evidência. Por quê? Porque ele já viu o líder fazendo, ele aprendeu a fazer, foi supervisionado, hoje ele ensina a fazer, então está na hora de sair desse lugar e ir para outro. Eu aprendi isso aqui, gente. Amém? Se você entender isso no seu coração, Deus vai fazer você correr rápido, porque um coração de obediência, um coração disposto a se colocar numa posição de você estar servindo ao seu irmão, entendendo que o Senhor foi que comissionou a ele, você vai voar rápido, irmão. Seja um promotor de vidas, não seja um destruidor, um divisor. Amém? Você está aqui para promover pessoas. Tudo que você faz aqui hoje, você semeia no seu ministério lá na frente. E eu falei sobre pessoas indo para fora. Irmãos, se você tem realmente uma direção de Deus de ir para fora, fique tranquilo, fiel ao Senhor, ouça as instruções do Espírito e você vai prosperar naquele lugar. Josué 1:9, Deus fala para ele: fica sempre com essa palavra na sua boca. Olha, leia ela de dia e de noite. Para quê? Para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nela está. Mas só tenha o cuidado de fazer tudo o que nela está escrito quem tem atenção com a instrução. Se você tiver atenção nesses detalhes, você, bonitão, bonitona, é quem vai fazer prosperar o seu caminho. Olha lá, Josué. As pessoas acham que é Deus que vai fazer prosperar o caminho delas. Não, isso é responsabilidade sua, irmão. Às vezes você está pedindo bênção, promoção, isso, aquilo de Deus, e Deus ele já te deu. A grande questão é se você está se colocando num lugar de obediência onde a bênção vai te alcançar, ou se você está construindo muros para que a bênção não te alcance. Eu posso dizer hoje aqui, você viu o pastor me apresentando, eu servi aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui. Quem foi meu liderado aqui hoje? Quem foi meu liderado aqui na igreja? Fique de pé, por favor. Em algum departamento. Nem tem tanta gente aqui, né? Eu pensei que tinha mais, rapaz. Cadê o povo? Vocês vão ficar de pé, não? Tá se escondendo, fingindo que não era meu liderado. Então, quem foi essas pessoas foram meus liderados no departamento que foi confiado a mim. Hoje em dia, eu sei que essas pessoas estão servindo até como liderança nos departamentos que elas servem. Sabe por quê, irmão? Quem deixa buraco onde arranca a árvore é desmatador. Você é chamado para semear, e a semente que você vai plantar, ela vai crescer. Pode sentar, por favor. Aí botei 2 militares ali para ficar de pé, o militar no centro, de jeito nenhum, enquanto não recebeu o comando para sentar, né? Quase deixei vocês até o final. Mas aí, viu, né? Isso aí. Eu gritar isso aqui, levanta na hora. Então, você semeia as sementes, e aquilo que você semeia vai se tornar uma árvore. Você só pode sair porque você, enquanto você está numa posição, você tem que dar fruto naquele lugar. Lembra a parábola do semeador? Ele está sempre semeando. Uma hora, irmãos, a sua função é semear. O solo que vai cair não é preocupação sua. Você tem que semear. Se o irmão vai ter um solo bom, que vai receber a palavra e vai frutificar, isso aí não é problema seu. Por isso que Jesus falou: ô julgador, fofoqueiro, ou qualquer coisa que você queira chamar, olha a trave. Quem é uma trave? Quem é que vê futebol? Sabe que uma trave é algo bem grande, né? Para de tomar conta do galinho, do cisco que está no olho do seu irmão, e vai olhar a trave que está no seu. Sabe por quê?
Irmãos, porque a gente tem muito essa mania de querer julgar, de falar quem é que tá bom, quem não tá. A gente parece até fiscal da unção. Irmão, para com essa onda. Seja aquele que soma, aquele que promove, para o Senhor te promover. Eu estive sempre nesse lugar servindo, dando o meu melhor, irmãos. Por quê? Porque eu sempre tive o coração de fazer algo que era maior do que eu acontecer. Eu não queria estar aqui dizendo, fui eu que fiz, não. Eu fiz parte de algo que é maior do que eu. Porque eu duvido que eu ia fazer Festa das Nações sozinho, que eu ia fazer esse monte de luz aqui sozinho. Não, irmãos. Teve alguém que fez um projeto, teve alguém que me ajudou a passar fio, teve gente que me ajudou a varrer essa igreja, a ajudar os caras a botar piso, terra pra dentro, cavei buraco aqui atrás. Vocês estão achando o quê? Que eu cheguei aqui bonitinho com esse terno azul aqui? Irmão. Cavei muita lama, mas o Senhor, Ele levantava pessoas em todos os lugares para poder me honrar. De acordo com a semeadura que eu fazia, eu colhia. E hoje eu posso dizer que eu tenho um pai nesse lugar. Por quê? Porque eu me coloquei na posição de filho. Se você não entende a sua posição de filho, você vai querer ficar batendo cabeça com os outros, perdendo tempo, disputando posição, às vezes até um chamado que não é seu. Amém, gente? Ao invés de estar sendo o melhor que uma vez possa existir de você mesmo. Porque Deus tem um chamado para você. Talvez você tenha o mesmo chamado ministerial que eu, mas eu tenho certeza que você não tem o mesmo propósito no chamado ministerial que eu tenho. Eu tenho uma visão para a igreja local. Você talvez tenha uma visão para a igreja local do país que você vai ser enviado, da cidade, do bairro. Se você não entender que você é filho e o filho obedece os comandos do pai, você vai demorar a chegar lá e você está atrapalhando a Deus, irmão. Porque ninguém vai fazer algo tão bom e tão perfeito quanto você foi chamado para fazer tal coisa. Se você não se entrega a isso, você está atrapalhando o avanço do evangelho. Aí todo mundo grita, não, nós somos do reino, estamos cooperando, estamos investindo, estamos avançando. Irmão, que a sua boca esteja falando que o seu coração está cheio. Não busque cargo, não busque posição, não busque evidência, busque agradar o Pai. Busque ter a mesma visão de Jesus que Jesus teve para Estevão, que ele se levanta e olha Estevão. Que Jesus venha estar se levantando em todos os feitos que você faz. Sabe por que ele se levantou e olhou Estevão? Porque ele sabia que o coração de Estevão era dele. E ele se tornou orgulhoso, ele falou, esse entendia reino. Que ele até a própria vida nem fez conta com isso. Irmãos, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o quê? E a sua justiça. Não é buscar em primeiro lugar todas as coisas e a sua própria justiça, não? Está escrito não? Se Jesus deixou escrito buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, o que é o reino e a justiça? É fazer o que Deus tem como propósito para a sua vida, para você fazer, irmão. É entender a palavra, é viver o que a palavra diz. Se você busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas são acrescentadas. Eu já passei por tanta coisa e o Senhor sempre me proveu. Por quê? Porque eu sempre dizia, Pai, essa é a sua vontade? Eu estou lá e me dedicava naquilo que Deus estava fazendo. Cheguei lá em Portugal, eu quero mostrar um pouco para vocês em relação ao que foi feito lá. Irmãos, a gente está 1 ano lá em Portugal. E nós fomos para a casa de uma família portuguesa. E eles, a Carla, que é a portuguesa, a igreja de Viseu, ela nasceu no coração dela. Que a igreja, ela nasce, amém? Essa coisa de fabricante de igreja, isso não existe. A igreja, ela nasce no coração de alguém. E essa igreja nasceu no coração dessa menina. Nós fomos para a casa dela, da Carla. E aí começamos os cultos lá. O vídeo está pronto aí? Quem é o homem do vídeo? Tá pronto? Tô vendo nada, varão. Aí, não sei se é sim, se é não. Daqui o astigmatismo não deixa eu ver. Só tô vendo um braço levantado assim. Tá certo? Passa o vídeo então, pra vocês verem um pouquinho o que tá sendo feito lá. Tem musiquinha. Então, você vê que nós fomos pra casa. Essa é a Carlinha. Nós fizemos a colheita das uvas, participamos da fabricação de vinho, suco de uva, que é feito ali daquela forma, você viu ali. Aqui nós fomos dessa casa para um hotel. Minha boca se encheu de risos e os meus lábios com hinos de louvor. Aí o povo.
Setaninha, minha esposa linda. Alan e Amanda, são líderes lá na igreja. Agosto de 2023, dia Verbo da Vida de Missões. A equipe estava trabalhando, as pessoas que foram, uma reunião que nós tivemos conferência profética que nós fizemos com o Michael e Tânia Potter, pastor Márcio do Porto, que foi meu pastor lá em Portugal, Taninha, pastor Márcio Lisiane, Butineiro, Michael, Tânia Potter, Renato Galdar, pastor Gleison, que é o nosso supervisor, pastor Fred tá ali. Aqui é o espaço que nós saímos do hotel. Olha, irmão, o espaço. Olha, vamos quebrar esse negócio. Olha lá. Quem me conhece sabe que eu adoro mutirão. A Ju, minha filhinha que tá lá. Aí a Amandinha, eu e a Amandinha tirando papel de parede da sala. Eu fazendo elétrica, instalando luz no banheiro, ensinando as pessoas a pintar. Essa é a família de portugueses. É o pai e a filha, ele é o marido da Carla, ela é a filha. Olha lá. Aí foi uma confraternização no final de ano, nós fizemos com algumas pessoas. Então, se você for ver, irmão, aleluia. Então, agradeço pelos aplausos, né? Mas foi Jesus que fez, amém, irmãos? A gente só se colocou na posição de obediência. Só que se você for ver, quem estava aqui na época comigo em Campo Grande, aqui, eu adoro falar esse Campo Grande, a gente ama esse lugar, gente. Tô aqui na minha casa, amém? Muita gente que estava aqui, estava comigo cavando poço, fazendo as coisas, cavando buraco, a vala. Se você sabe que hoje em dia o corredor não enche, que antigamente a gente passava barco aqui no corredor. Ainda existe o corredor, pastor, aqui? Então, quem é mais antigo sabe que a gente passava nada ali, o negócio enchia d'água. O teto caía mais chuva dentro do que fora, o telhado. Então, a gente trabalhou aqui, e a gente trabalhava, irmão, não era com murmuração não. A gente plantava aqui nesse lugar alegria de estar servindo ao Senhor. A gente plantava nesse lugar ânimo. A gente plantava nesse lugar o nosso coração, o nosso sangue, a fidelidade ao Pai, fidelidade a uma visão. Porque eu ouvi muita gente falando, esse pastor é doido. Ele olhou o telhado assim, o pastor falou, gente, o telhado é não sei quanto. A gente vai fazer uma festa aí, ó, e o negócio vai dar certo, irmão, ganha mais dinheiro do que o telhado era necessário para fazer. Mas no início todo mundo falou, pastor doido, a gente lá levando 7-1 da Alemanha. Pastor sentado lá no canto. Aí, pastor, não sei o que, ó. E a gente, deixa ele quieto. E a gente lá, 7-1, todo mundo triste, comendo o pior churrasco da vida. E o pastor lá felizão. Vamos fazer um negócio que Deus está falando comigo aqui. Montou uma festa das nações. Aí a próxima etapa da doideira, a gente agarrar a loucura. Porque, irmão, o seu líder... o seu líder, ele sempre vai trazer uma visão que vai exceder a sua capacidade natural. Entenda o que eu estou falando. O seu líder, ele sempre vai trazer uma visão que vai exceder a sua capacidade natural. E eu fui comissionado a ser responsável pela stand. Sai, ranço. Aleluia, saiu de mim. O stand dos homens de honra. Cadê os homens de honra? Aí, ó. Você que é novo nem sabe o que é isso. Lindenberg sabe, mas é mais ou menos. Já deve ter aprendido até agora. Hoje em dia já deve ter aprendido, né? Então, fui comissionado a ser o líder do stand dos homens de honra. Aleluia.
Homem de honra? Então, toda vez que falar homem de honra, você tem que fazer o arruvo. Que negócio é? A gente é combinado há 4 anos isso, gente. 4 anos, você pode ter esquecido. Aí, o pastor falou, não, tá tudo bem no homem de honra, tem homem suficiente aí? Tem, então vai ter o stand da Suíça também. Aí ficamos com 2 stands. Irmãos, quando eu olhei o stand da Suíça assim, falei, nossa, que coisa mais linda. E eu recebi profecias nesse lugar de que eu ia estar pisando em várias nações. E uma delas também seria a Suíça. A primeira nação que eu saí de Portugal foi a Suíça. Posso dizer uma coisa pra vocês. Eu sei que todo mundo fala por aí, mas o chocolate de lá é o melhor do mundo mesmo, gente. O pastor não gosta muito, mas fui na fábrica de chocolate, coisa mais linda. Irmãos, e eu tava vindo pra cá no avião. Já vou agora fazer outra coisa. Minha mulher trouxe minha carteira aí, né, esposa linda? Você pode me emprestar a carteira do pastor? Carteira cheia de unção, aleluia. Vem, varoa, vem. Aí, gente, ó. Vem cá, vem aqui, o povo te ver, vem. Profeta, aleluia. Você não conhece, irmão? Pede uma oração que você vai conhecer. Você vai ver. Então, algumas pessoas... Eu tava vindo pra cá antes de eu pegar o voo. E eu recebi uma oferta e a pessoa me deu uma nota do dinheiro da Suíça, franco suíço. Nossa, deu um branco no povo da Suíça, amo vocês. Só esqueci o nome do dinheiro. O franco suíço. E eu recebi uma oferta que tinha essa nota do franco suíço. E aí eu estava vendo o culto da visão. E o pastor falou assim, 5 milhões. Aleluia. Ele falou de novo, 5 milhões, que as pessoas ficaram meio assim. Irmãos, é porque, como ele falou, antes a gente falar de 1000, não é? Só que quando você chegar no 1 milhão, eu estive lá numa cidade onde 40% da população é milionária. É muita glória, filho. Pra você, o risco de você tropeçar no milionário é altíssimo. Pensa, é milionária pra todo lado. Você fica olhando assim e fala, oxe, é carro que parece que veio do espaço. E aí Deus falou comigo. Eu ia colocar essa semente lá na igreja. E aí Deus falou comigo assim, não, se o pastor está com a visão de algo de 1 milhão, você precisa ter uma semente de um lugar que está acostumado a ter 1 milhão. E eu trouxe aqui, não sei se você sabe, a nota que foi premiada como o dinheiro mais bonito do mundo. Essa aqui é uma nota de franco suíço. Tá aqui a nota. É linda demais, né? Eu queria ter mais notas dessas. Eu queria convidar você, irmãos. Sei que não foi nada combinado, mas se você ainda não depositou 1 milhão na sua conta, eu vou te dar essa oportunidade agora, irmão. Deus só dá semente a que semeia. Se você não semeou o seu 1 milhão, você não vai receber o seu 1 milhão. E aí vocês sabem que tem semente que ela é potencializada. Ela é levada para um lugar onde ela recebe nutrientes necessários. Ela recebe um tratamento para que ela gere mais fruto, resista a pragas, resista a todas as coisas que possam ser adversas. E, irmãos, a Suíça é uma semente também que ela é realmente uma coisa diferenciada. E aí o Senhor falou comigo, você vai colocar essa semente lá na igreja de Campo Grande. E eu não falei nada com Tânia. E Deus falou com ela assim, amor, Deus falou comigo para eu colocar uma semente de euro também lá em Campo Grande. Porque Deus vai começar a depositar essas moedas aqui nessa igreja. E eu trouxe uma moeda dos milionários para colocar na igreja dos milionários. Amém, irmão? Combinamos nada disso não. Eu vou te dar ali 1 minutinho do meu tempo, que já tá voando, para você ficar de pé e correr. Quem levanta primeiro ganha 1 milhão primeiro. Vambora. Aleluia. Cadê, pastor? Onde é que é a oferta aqui? Pegou? Isso aí, vai. Corre com Jesus. Ali, o gasofilaço, vai ser para isso. Vem. Que isso, varão? Chega aqui perto aqui. Amém. Bora, crente. É com alegria, crente. Eita glória. Eu não corri igual você não. Eu vim aqui voado. Quando o profeta falava comigo, ó, eu vinha voado. Falei, essa benção é ruim de alguém chegar primeiro que eu. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bora, irmão.
Coisa de doido, sabe o que é coisa de doido? É traficante ficando milionário com venda de morte, é gente fazendo defraudação, é gente que não paga imposto de renda, é gente que não paga imposto, é gente que atrasa as coisas, vive no gato. Isso é coisa de doido. Semear no reino num lugar que alcança a vida, isso não é coisa de doido não, irmão. Isso é coisa de crente que você vai receber. Você vai receber. Deixa eu te dizer, eu tô lá em Viseu, eu tive fidelidade dos meus líderes, mas rapaz, Deus levantou pessoas para dizer para mim assim: ó, pastor, o senhor não vai ter que trabalhar mais em obra não, porque eu fui para lá para Portugal, eu trabalhava em obra, irmãos. Você sabe o que você é trabalhar em obra numa temperatura de -7? -3? Quem é que já trabalhou em Portugal? Levanta a mão assim. Ninguém? Então, se você quer ir para lá, esteja disposto a passar por essas coisas. Porque o imigrante, quando ele chega num lugar, tinha muito doutor, advogado, gente formada trabalhando do meu lado, sendo meu supervisionado, que eu era chefe de equipe lá em Portugal. E eu me enfiava em cada buraco, por quê? Porque eu era imigrante, irmão. Mas eu estava lá, me ralava todo. Mas dava a hora do meu culto, eu ia voando para a igreja. Fui morar em Braga, quilômetros e quilômetros distante da igreja do Porto. Eu não faltava um culto. Fui trabalhar em Lisboa, ficava a semana inteira trabalhando em Lisboa. Quando eu chegava, eu só tinha o sábado e domingo para descansar, porque eu já chegava exausto. Domingo, 4 da manhã, eu tinha que trabalhar de novo. Mas eu estava lá na igreja, servindo. E um dia o Senhor levantou o pastor que estava sobre a minha vida, o pastor Márcio e Lisiane, para me indicarem para indicar a minha e a Tânia como um casal que poderia ser colocado numa posição tal que eles iam frutificar. Sabe por quê? Porque eu sempre tive o coração de fazer o reino avançar, irmãos. Você não tem que ter só o coração, mas você tem que ter também a vontade. Porque a visão, eu já te falei, não vai te tirar do sofá. Você tem que ser como Jesus, a obediência, a fidelidade. Se você quer alcançar grandes resultados, você vai ter que dar mais esforço, empenhar mais esforço. E a palavra esforço, se você quiser trocar ela e colocar fidelidade, para que você alcance esses resultados. Mas se você quiser alcançar resultados extraordinários na força do seu braço, você vai se cansar, irmãos. Se você confia no Senhor, está debaixo da direção, está debaixo de uma visão, Ele vai dar a provisão, e dentro dessa provisão vai ter a graça que vai facilitar as coisas. Hoje em dia eu finjo que tem um dia de folga. Irmãos, todos os dias eu estou atendendo pessoas. Culto aos domingos, culto às quinta-feira na Coreia do Sul, culto do Connect, quarta-feira, do Verbo Connect. Domingo de manhã está na igreja. Agora a gente vai voltar, vai ter quarta-feira à noite, vai ter o treinamento de ministros no sábado. Tem o jovem já no sábado também na igreja. Vocês estão reconhecendo alguma coisa? As pessoas falam, às vezes elas ficam te olhando assim, e às vezes você mesmo fica se olhando e você não entende muito bem por que você está sendo mudado, está tendo uns pensamentos meio malucos de avançar, de fazer coisas grandes. Irmãos, é a unção que você está te impactando. Irmãos, hoje em dia lá na igreja eu quero manual de tudo. Se alguém faltar, tem um manual lá para as pessoas saberem como é que se faz. Eu faço o cronograma, tudo certinho, se sair do cronograma. Deus é fiel, chegou a minha vez. Mas irmãos, olha, se você for perguntar pro pessoal que está lá na igreja, eles adoram essa coisa das ideias doidas que Deus me dá, e eles verem o resultado. Coisa mais linda, eu vi a festa que vocês fizeram aqui. Pandemia. Que o diabo, gente, ele fica falando lá nos departamentos dele, que ele fica andando por aí, né? Ele fica achando que ele vai parar a igreja. E o pastor falando, a igreja cresceu mais ainda na pandemia. Deus falou com ele, Deus tem mania de antecipar as coisas, e o diabo não entende isso. Deus falou, Calxande, investe na mídia, compra não sei o quê. O homem foi para os Estados Unidos, trouxe um computador da Apple, foi não sei o quê, comprou câmera, comprou isso, comprou aquilo. Veio a pandemia, todo mundo correndo atrás disso. E a igreja de vocês já estava pronta. Sabe por quê, irmãos? Porque você fez isso acontecer. Se você estiver debaixo de uma visão, você vai fazer coisas. Eu gosto de falar lá na igreja. Eu estou hoje como pastor da igreja, mas eu não sou a igreja. Eu sou uma parte
da igreja, eu sou membro de um corpo. O pastor ele é colocado numa posição de servir. Dentro dessa posição, ele está também comissionado com a posição de autoridade para cuidar de você. Irmão, não vem com essa onda achando que você vai mentir para o pastor, vai contar historinha para ele. Ele só vai ser enganado quando ele quiser. Eu posso te dizer isso. Então, desse casal que vos fala, eu posso te dizer isso com toda certeza. Eles vão fingir que você está enganando a eles, mas o Senhor fala com eles. Amém, irmãos? Para de perder tempo. O que a Bíblia fala aqui? Vamos ler aqui um versículo para você não dizer que o pastor Gui veio aqui e não leu versículo nenhum. Tem gente que fala, né? Tá rindo, ele fica rindo. Deus o sabe que eu passei. Tem aquele louvorzinho que é famoso pela minha vida mesmo, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Irmão. O que eu estava lendo aqui em Hebreus 5:8? Hebreus, na verdade, no versículo 11. A esse respeito tem muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, vocês já estão na posição que vocês era para estar como mestres nesse lugar, ensinando os novinhos, levando em conta o tempo decorrido. Irmão, Paulo está falando com esse povo. Paulo não, escritor aos Hebreus está falando com esse povo. Todo mundo dá essa derrapada, vem me olhar com esse olhar de jogador não. Todo mundo já falou que Paulo. Então, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo aqui: você está perdendo tempo onde você deveria estar num lugar de estar ensinando e fazendo as pessoas crescerem, mas você, por causa da sua meninice, do seu orgulho, de ser igual a mula teimosa. Eu falo o que eu sempre falei, amém, irmão? Estou na unção, aleluia. Recebe de Deus. Ao invés de você entender que é melhor você se submeter para você ser colocado logo na feijoada, no mocotó. Estou com vontade de comer mocotó, meu pastor. Olha a dica aí, o Senhor falando. Ao invés de você estar comendo um alimento sólido, você está tomando leitinho, perdendo tempo, irmão. Quando era para você estar aqui curando gente, quando era para você estar aqui pregando, salvando gente. Irmão, nós estamos lá em casa agora. Lá em casa só está os generais de Deus. Nós maratonamos os generais de Deus lá em casa, que a gente fica toda hora, vem eu e Tânia. Que Rua Azusa, e que não sei quem, e a mulher tal, e o ministro tal. Mas um ministro me chamou muita atenção, Jack Coy. Quantos sabem quem é Jack Coy? Irmão, que chamado poderoso daquele homem, curava tanta gente. Mas por conta de um orgulho, eu tenho certeza que foi isso, irmão. Por conta de o homem ligava para as outras pessoas e falava assim: agora minha tenda é maior que a sua. E a grande tenda dele só ficou maior porque ele pegou uma madeira e fez assim, ó, aumentou um pouco a tenda, para ligar para o outro irmão para dizer que ele era melhor que ele. Esse homem novinho, 38 anos, morreu. Você está vendo onde o orgulho te leva? Onde a soberba, você achar que sabe demais? Irmãos, eu fui ensinado por crianças. Eu cheio de arrogância, indo corrigir alguém, e eu, igual Paulo fala, que eu não peque naquilo que eu condeno, que eu prego. E eu fui condenado por aquilo que eu pregava. Eu falei, para você corrigir alguém, você tem que ser possuído de bondade, dono de todo conhecimento, apto para corrigir uns aos outros. E eu fui sem bondade. E a criança falou, pastor, mas o senhor não está sendo possuído de bondade para falar comigo. Às vezes é por conta do ímpeto que a gente é treinado, né? Eu já tenho um certo temperamento. Eu sou muito parecido com o pastor em relação a isso, de eu querer corrigir as coisas na hora. Só que às vezes eu ia corrigir na hora, só que eu ia com um pouco de energia demais. E uma criança me ajudou a corrigir minha rota. Irmãos, se eu fui corrigido de uma rota, os discípulos também foram corrigidos por crianças. Eles começaram a falar, não, deixa as crianças sai pra lá, deixa o mestre. E Jesus falou o quê? Deixa vir a mim, porque delas é o reino. Se você quer ser o bom lá em cima, tem que ser igual a elas, irmão. A criança briga aqui com o outro, deu 2 passos, já está de bem. E a gente dentro da igreja é chamado para ser corpo de Cristo, está imitando a igreja de Coríntios. Um querendo ter o dom maior que o outro, um comendo mais do que o outro, pessoas que estão precisando de cuidado não estão sendo cuidadas.
Isso é no mundo inteiro, irmãos. Mas que não seja na sua vida, que não seja na minha vida, que eu seja uma pessoa que edifica vidas, não que destrói. Você foi chamado, eu sei que vocês levantaram, eu vi a conferência, muita gente levantou aqui, mas eu sabia, quando aquele monte de gente veio aqui na frente, como eu sabia, que o pastor ia vir depois e falar assim: ô, coisa linda, um monte de missionário, eita, aleluia, eita, só missionário do mistério. Então, grandes missionários de Jeová Jireu, Deus provedor, vou apresentar para vocês o seu campo de treinamento. Botou aqui, ó, centro de cura, obra social, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Aí fala: você que vem aqui na frente, escolhe aí onde é que você vai ser treinado aqui, ó. Irmãos, eu servi em todos os departamentos dessa igreja. Eu só não fui diácono oficial, mas servi no diaconato. Não me tornei mulher, mas servi nas mulheres. Não servi, mulher? Tava lá na conferência de mulheres, servi nas mulheres. Fui do estacionamento, fui da elétrica, da obra, do que você imaginar que tinha aqui nessa igreja. Eu participei, irmão. Sabe por quê? Porque é necessário que, se você tiver um chamado para ser líder, para ser um pastor em algum lugar, é muito importante que você tenha experiência de atuação naquela área. Sabe por quê, irmão? Eu demorei muito tempo para entender isso. O pastor me zoava muito, ele ficava: pai, para com essa coisa de ser menino, para com essa bobeira. Que ele viu o potencial de Deus na minha vida. E eu ficava, às vezes eu não dava tanta atenção ao treinamento, tanto valor ao treinamento que ele me dava. E eu agia meio que displicentemente. Só que aí, graças a Deus, Deus me botou Calxande e Marcela do meu lado, que eles tinham um tal do então. E eles nunca desistiram de mim, de um então, Gui, então, já conversamos sobre isso, você tá de novo dando, então, Gui, vem cá, Gui, não sei o que, então, e eu toda hora. E acabou que eu, por osmose, aprendi como tinha que fazer. Amém, irmãos? Aí Deus, eu entrei na escola ministerial, era um sonho nosso. Entrei na escola ministerial. Aí eu fui aprender na escola ministerial que muitas das coisas eu já tinha aprendido aqui na escola ministerial Campo Grande. Por quê? Porque esse casal, ele não se priva de te ensinar do melhor. Irmão, não vem com essa cara achando que eu estou puxando sardinha, não. Eu posso falar, eu sou filho, eu andei ali, ó. Não vou contar o segredo. Eu ia contar, mas não vou contar. Vou guardar, você vai ficar querendo saber, não adianta me olhar. Eu andei, comi 1 quilo de sal, eu estive do lado deles. E eu posso te dizer, vale a pena, irmão. Por mais que o seu orgulho não permita você enxergar agora, se submeta, você vai ver que você vai para um bom lugar. Porque nos momentos que eu tive de dificuldade, e eu aqui, quando eu falando em relação a eles não desistirem de mim, irmãos, eu dava muito trabalho, e eles não desistiram de mim. Eles não desistiram, eles investiram em mim. Por conta desse investimento, eu pude ser colocado num lugar onde hoje eu estou como liderança. Mas o Senhor, nos momentos que eu tive de dificuldade antes de chegar nesse lugar, porque tem uma trajetória. Josué e Caleb, eles foram lá, viram a terra prometida. Só eles que voltaram com um bom resultado. Eles olharam e falaram: rapaz, lá tem coisa boa, vamos lá. Deus já deu, é nosso, vamos embora. Eu sempre tive esse coração, se Deus falou, irmão, eu caio dentro. E às vezes eu sofrendo coisas lá, a mão toda comida, porque o frio ele te castiga. A mão toda comida, eu trabalhando lá, e eu falava: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor vai levantar pessoas, que essas pessoas vão ser suporte para mim, e eu não vou precisar mais estar aqui, porque eu sei que eu tenho um chamado, onde o Senhor vai me colocar, porque Deus já tinha me mostrado, igual Ele já deve ter falado com você. Só que se você não tiver o coração com o coração em posição de obediência, e disposto a esperar chegar esse tempo, você não vai chegar, infelizmente. E nos momentos que eu tive de dificuldade, doido para desistir, irmão, querendo ir embora de lá, falar: rapaz, vou sair dessa empresa, uma empresa desgraçada. Falava assim mesmo, crente, cheio do poder, cheio de revelação. Quantos aqui já receberam coisas da boca de Deus na minha vida? Pode levantar a mão, irmão. Vocês vão fingir que não receberam, não? Eu vou começar a apontar vocês. Então, sabendo que Deus falava através de mim.
Eu gosto de lembrar do pastor Bud. Parabéns, chegou no nível da mula. Irmãos, eu num momento de dificuldade, sabe o que me fez permanecer? Eu escutava na minha cabeça assim, então... Você, sabe por que ele nunca deixou de desistir? Eu já quis desistir de um monte de coisa. Irmão, arrumava problema com todo mundo. Tem aqui grandes amigos, tem aqui Leandro, Márcia, Léo Pizza. Eu arrumava problema com todo mundo. Eu falava, isso está errado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí o pastor sentava assim, então Gui, rapaz, é complicado, né? Mas ó, eu sei que você é fiel, seu coração é muito obediente. Aí o que você vai fazer agora? O que eu vou fazer agora? Ele, você vai pedir perdão lá, seu irmão, né? Que você ficou com o coração rancoroso, né? Aí eu, tá com mágoa do irmão, e eu vou sair da sala assim, filha da mãe, vai lá pedir perdão, vai lá. E eu vinha pedir perdão. Sabe o que isso me fez crescer? Me fez crescer e me fez largar orgulho, me fez largar soberba, me fez largar um monte de coisa. E hoje você me vê aqui, irmão, toda vez que eu estou na presença de uma autoridade sobre a minha vida, eu me coloco na posição de filho. Eu já estou nos meus 10 minutos. Deus é bom. Então eu vou te dar uma chance, irmão. Sabe, você está aqui diante de pessoas que são da liderança, diante de pessoas que estão dispostas a passar a mão, fechar os olhos para aquilo que você já fez de errado, mas eles não vão deixar de te corrigir nessas coisas que você errou. Se você está na posição assim, às vezes você se sente até desvalorizado, ou estava vivendo numa vida onde você estava sendo desvalorizado em outro lugar. Não aqui, irmãos. Eu tenho certeza que aqui as pessoas não te desvalorizam, porque eu não fui desvalorizado nesse lugar. Eu fui treinado naquilo que era necessário ser treinado. Se você entender, na Bíblia tem um homem chamado Onésimo. Eu era esse homem, Onésimo. Eu era escravo do pecado, escravo do orgulho, escravo de tanta coisa. Mas um dia Paulo levantou e falou assim, Tito, recebe Onésimo de volta. Tito não, Filemão. Os mestres já ficam aqui, falou errado, Tito. Josinho já começou a bater pezinho assim, na hora. Falando errado, Filemão, é Filemão. Falou que baixinho aqui, menino, Filemão. Então, Paulo escrevendo a Filemão, ele fala, olha, irmão, recebe Onésimo, mas não recebe ele na condição de escravo que ele era, não. Eu sei que ele, na hora que ele estava contigo aí, ele não era tão importante, não era tão necessário para você, mas agora ele será necessário, que ele foi necessário para mim. Paulo não desistiu daquele homem, aquele homem foi fiel, esteve em cadeia com ele, se tornou um filho, e Paulo falou, recebe ele como recebe a mim, como um filho. Onésimo hoje para mim é como um filho. Se ele tem alguma dívida, eu vou pagar. Você pode botar na minha conta. E você está diante de pessoas que eu conheço aqui, gente. Eu conheço a liderança. São chatos? Todos eles. Mas são chatos que você precisa. E eu tenho certeza que eles vão ter o mesmo comportamento de Paulo. Eles vão indicar você, para que você seja recebido com a honra que eles são recebidos. Porque quando eles te enviarem, eles não vão te enviar com o seu nome, eles vão te enviar com o nome deles. Quando Jesus falava para eles em tudo quanto é carta, aquele que recebe a vocês que eu estou enviando, recebem a mim. E aquele que me recebe, recebe o próprio Deus. Irmão, coisa mais linda é você ver lá no meu aniversário, no meu aniversário também, na liberação da igreja. Meu pastor não pôde estar lá, mas ele fez uma chamada de vídeo e esteve presente no vídeo falando de mim lá. Eu estava serinho, chorei, fiquei me segurando ali, Mas quando ele apareceu, eu já fiz logo a cara feia. Comecei a chorar lá. Irmão, coisa mais linda é Paulo falar para Filemão, rapaz, recebe aí Leandro, recebe Mira. Mira deu trabalho, gente. Jesus e eu. E Tânia. Irmão, você entenda bem, você nunca vai ser grande demais que você não possa se colocar numa posição de filho, numa posição de obediência, numa posição de ser treinado. Amém?
Jesus, depois de dar todo o treinamento, soprou o Espírito e falou: oi, você, bonitão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome, você está indo enviado em nome de Jesus. Ele enviou você, te deu uma autoridade. Quando você é enviado, você vai com a autoridade que foi dada para aquele que te enviou. Aquele que te enviou vai mandar uma autoridade junto com você. Se o teu pastor está te enviando, te colocando numa posição, a autoridade, a unção que está sobre a vida dele vai te acompanhar, irmão. E a Bíblia fala no versículo 20 de Marcos 16, que eles foram, pregavam a palavra, e o que acontecia? Os sinais seguiam a palavra que era pregada por eles. Mas por quê, irmãos? Porque eles se colocaram numa posição de obediência lá atrás. Se você não entender isso, que você precisa estar na posição de obediência, você vai demorar a chegar onde você tem que chegar. Amém, irmãos? Mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem algo extraordinário na sua vida. E eu vou orar por você. Você pode ficar de pé, sentado, do jeito que você quiser. Eu sei que existe uma unção sobre a minha vida. E a unção que está sobre a minha vida, ela está misturada com tanta coisa que eu recebi aqui, irmãos. Hoje em dia eu posso dizer que eu sou um ministro, que eu consigo atuar em várias áreas. Sabe por quê? Porque eu recebi a unção do pastor Cláudio, eu recebi a unção da Marcela, eu recebi a unção do Tiago. Não a do Nugget, a outra. Recebi a unção do Leandro, do Léo Pitzer, da Marcinha, da Flávia, de cada um de vocês. Vocês, com a unção que carregavam na sua vida, impactaram a minha vida e fizeram de mim o pastor Gui, que hoje cuida de várias vidas. Amém, irmãos? Eu sou o resultado da sua vida. E o irmão que está do seu lado, ele pode ser o resultado da sua. E você pode ser o resultado da dele. Amém, irmão? Feche seus olhos. Pai, te dou graças, Senhor. Te dou graças, Pai, por essa unção. A unção que despedaça todo jugo, Pai. A unção que faz crescer. A unção que faz, Pai, o teu mover. A unção que faz, Senhor, despedaçar coisas, conceitos errados que estão impedindo pessoas de avançar. Eu declaro, Pai, sobre a vida dos meus irmãos que estão nesse lugar. O teu poder tocando sobre a vida deles agora, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro um destravar. Eu declaro um avanço. Eu declaro, Pai, uma visão clara. A unção do Espírito mostrando a teus filhos, Senhor, qual é o teu propósito, aquilo que você tem como objetivo a ser alcançado por eles, Pai. E eu declaro teus filhos se colocando numa posição de obediência, onde eles vão se sujeitar à visão, coisas que vão incomodá-los, mas vão fazê-los crescer, coisas que vão incomodá-los, mas vai fazer eles avançar, porque eles vão suportar, eles vão ser fortes no momento que é necessário, eles vão chorar no momento que é necessário, mas eles vão estar fazendo tudo debaixo da direção do Espírito e de uma maturidade que o Senhor vai dar a eles, Pai. Obrigado, Pai, pelos teus filhos, Senhor, tocando, Senhor, nos lugares que eles precisam tocar nesse momento, sendo, Senhor, realmente ajustados por Ti, pela Tua unção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, o Teu poder tocando sobre a vida deles, fazendo eles avançarem, Pai, o Teu Espírito falando com eles, fazendo eles entenderem a grandeza do chamado que o Senhor tem para eles. De tal ponto, Senhor, que eles vão deixar, Senhor, as coisas e vão buscar o reino. Vão deixar as coisas e vão buscar a Tua justiça. E as coisas vão ser acrescentadas. E eles vão alcançar coisas maravilhosas e extraordinárias. Porque esse lugar existe uma unção de rompimento, uma unção de alcance, uma unção de ser esticado. Existe uma unção de fazer, de criar resultados poderosos. E nós não vamos deixar isso passar, Pai. Te dou graças por isso, Pai. Aleluia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Oh, glória. Deus é bom em todo tempo. Peço perdão ao meu pastor. Eu peguei de volta os minutos que ele pegou de mim no início. Amém? Pastor, tá com o Senhor. Obrigado, gente. Amo cada um de vocês. Sei que vocês daqui pra frente vão ser muito melhores do que já foram. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.